Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho aqui, num vídeo curto, tá? Explicar para vocês a respeito da soma dos termos de uma progressão aritmética, de uma PA, tá? Bom, então assim como existe uma fórmula, para se calcular o termo geral de uma progressão aritmética, tá? Nós também temos uma fórmula para calcular a soma dos termos de uma PA. Então, vamos imaginar lá que nós temos uma progressão aritmética aí de mais de 100 termos, né? Como que eu vou ficar achando termo por termo e ainda depois, fazer a soma de todos esses termos? É possível? Claro que é, né? Porém, seria super demorado, né? Então, por isso que existe, essa formulazinha prática para se calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética, que é dada por soma de n termos igual a A1 somado com AN vezes n dividido por 2. O que nós sabemos dessa fórmula, né? A soma, o S, é a soma de n termos. Então, eu posso calcular, a soma de todos os termos, se for uma progressão finita, Posso calcular a soma de determinados termos, por exemplo, dos 20 primeiros, dos 30, enfim. O A1, nós já sabemos que é referente ao primeiro termo dessa progressão aritmética, O AN é referente a qualquer termo ou simplesmente último termo dessa PA, certo? O N se refere ao número de termos e a divisão por 2 é convencional, certo? Lembrando que nem sempre nós vamos utilizar nos exercícios somente essa formulazinha. Também podemos, precisar aí usar a nossa formulazinha do termo geral, A n igual a 1 multiplicado por n menos 1, somado, com n menos 1 vezes a razão, certo? Então, ó, pessoal, como exemplo, vamos acompanhar aqui, ó, o exercício número 1, tá? Da página 23. Exercício número 1 da página 23, tá? Exercício 1 da página 23 como exemplo do uso dessa formulazinha da soma dos termos de uma progressão. Então, número 1, Determine a soma dos 18 primeiros termos da PA 4, 7, 10 e assim por diante. Bom, então nós sabemos, que é uma PA formada pelos elementos 4, 7, 10 e assim por diante, e nós precisamos calcular a soma dos 18 termos, soma dos 18 primeiros termos dessa PA. Então, vejam aqui, Para calcular a soma, nós precisamos de todos esses dados, Então, o SN é o que nós queremos descobrir, que é a soma dos termos, mas para aplicar na fórmula, nós precisamos do A1, do AN e do N, do número de termos. Então, olhando aqui, O A1 é o primeiro termo que o exercício deu, que é justamente o número 4, certo? O AN é o último termo. Quem será o último termo dessa PA? Bom, se ele quer a soma dos 18 termos, nós vamos ter o A1, o A2, o A3 até o A18, certo? Então, o A18 é justamente o nosso último termo. Porém, nós só temos aqui, o A1, o A2 e o A3. Então, nós vamos ter que calcular quem é esse A18 para conseguir utilizar a fórmula da soma, tá? E o N é o número de termos. Então, se eu preciso calcular a soma dos 18, o número de termos vai ser justamente 18, certo? Então, para isso, primeiro vamos calcular quem é o nosso A18. Então, relembrando, formulazinha do termo geral, que é dado por
AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o nosso AN é o nosso A18 que nós precisamos calcular. Igual a 1 aqui, né? A gente já sabe que é 4 mais N menos 1, se eu estou calculando o A18, o N justamente é 18 menos 1, vezes a nossa razão. Quem é a nossa razão? Basta pegar qualquer termo e diminuir pelo primeiro, né? Então, 7 menos 4 ou 10 menos 7 é 3. Então, a razão é 3. Então, o nosso A18 vai ser igual a 4 mais 18 menos 1, 17. 17 vezes 3, certo? Então, 17 vezes 3, 51. 4 somado com 51, A18 é igual a 55. Então, achamos o último termo, que é o 55. Então, o nosso A18 é 55. Agora, nós já vamos conseguir calcular a soma, aplicando diretamente na formulazinha geral da soma dos termos de uma PA, tá? Então, vai ficar soma de N termos, né? Igual a 4, somado com o nosso AN, que é 55, multiplicado pelo número total de termos, 18, tudo isso dividido por 2, certo? Então, aqui nós vamos ter o quê? 4 somado com 55, 59. Quem quiser, ó, pessoal, se livrar da divisão, vocês têm a opção de fazer 59 vezes 18 e depois o resultado dividir por 2, tá? Primeira possibilidade. Ou também, quem quiser se livrar da divisão, vocês podem simplificar. Como aqui é uma multiplicação, dá para simplificar o 2 com o 18. Então, 18 dividido por 2 fica 9. E aí, só sobra a multiplicação para vocês fazerem. Vocês podem utilizar o processo que achar melhor, certo? Ou primeiro faz a multiplicação de 59 pelo 18 e depois o resultado divide por 2, ou faz a simplificação se esse número aqui que estiver multiplicando, né, for simplificável, for divisível por 2, certo? E 59 vezes 9 dá exatamente 531. Isso quer dizer que a soma dos 18 primeiros termos dessa progressão aritmética é 531. Muito fácil, né, pessoal? Então, formulazinha do termo, da soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, sempre que pedir para vocês encontrarem a soma desses termos, basta aplicar na formulazinha rápida e prática para se encontrar essa soma. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aí no cronograma alguns exercícios para vocês praticarem. Um abraço a todos.